Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Fraga com mais uma aula para vocês aí. Hoje trabalharemos, né, orações coordenadas e orações subordinadas. Então essa aula vai ser dividida em duas, tá bom pessoal? Primeiramente eu vou fazer uma pequena revisão de orações coordenadas. Foi um assunto que nós trabalhamos no começo, né, o nono ano, esse ano. E aí trabalhamos as orações coordenadas para depois começarmos a trabalhar as orações subordinadas. Primeiramente, uma coisa que vocês devem fazer, devem saber, é que quando vocês pegam uma oração, né, ou uma frase, um período, né, marcado por ponto final, marcado pelas pontuações, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vocês devem procurar os verbos, né? Os verbos vão marcar quantas orações existem naquele período. E aí, se tiver mais de uma oração naquele período, você pode ter ou uma relação, né, coordenada, as orações existem separadamente, com sentido completo, ou uma relação de subordinação. É quando uma frase, uma oração depende da outra para ter o seu sentido. Tá bom? Primeiramente, aí a definição, né? Oração são orações independentes sintaticamente, isto é, posso tirar a conjunção. Sim, as conjunções é a classe gramatical, né? Agora partindo para a morfologia, que liga dois termos iguais ou duas orações. E aí tira a conjunção entre as orações e não há a perda de sentido, né? Isso aí no caso das orações coordenadas. Faz um dia lindo de sol. Ponto. Portanto, irei à praia. Ok, faz um dia lindo de sol. Ponto. Irei à praia. Duas orações dependentes, né? E aí existem dois tipos de orações coordenadas. Existem as sindéticas, quando há a presença de uma conjunção, certo? Chove e faz frio, né? Qual é a conjunção aí? Conjunção ing, conjunção aditiva. Quais são os verbos? Chover e fazer. E aí eles estão ligados pela conjunção aí e. Tá aí para vocês. Oração coordenada sindética. Por que sindética? Porque possui a conjunção, né? A presença da conjunção. E as assindéticas são aquelas que não apresentam conjunção coordenativa. Chove e faz frio. Chove, oração coordenada sindética. Classificação das orações coordenadas. São 5, tá, pessoal? Aditiva, alternativa, certo? Explicativa, conclusiva e adversativa. Primeiramente, a aditiva expressa a adição, né, como o próprio nome já diz. E as conjunções são essas aí. E, nem, mais como também. Os estudantes perguntam e participam da aula. Oração coordenada sindética aditiva. Esse nome aí pode ser minimizado só com as iniciais, tá, pessoal? O, C, S, A. Você pode botar O, C, S, A, tá bom? E aí, se eu pedir para vocês classificarem, aí você pode classificar dessa forma que eu vou entender, tá? E aí outras, né? Ela não fez o dever nem trouxe o material. E aí, pessoal, a oração coordenada sindética aditiva e a outra oração, como é o nome? Oração principal, tá bom? Aí, oração coordenada sindética adversativa expressam contrariedade, oposição. Tá aí as conjunções, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, né? Ni, não obstante. Essa aí, não obstante, ela já caiu como casca de banana, viu? Em prova. Os alunos não sabiam, erraram, mas aí vocês estão sabendo, tá? Todas essas aí são adversativas, conjunções adversativas. Está chovendo, ponto. Contudo, irei à praia. Contudo, irei à praia, oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética alternativa. Expressa opção, escolha, alternância. As conjunções principais são aí ou, ora, quer, seja, faça. Faça chuva, faça sol, eles farão filme. E aí, faça chuva, faça sol, é a oração coordenada sindética alternativa. Ok. Conclusiva, como o próprio nome já diz, expressa a ideia de conclusão. Conjunções aí principais conclusivas. Por isso, logo, portanto, então, sendo assim, por conseguinte, pois, esse pois aí ele pode ser tanto conclusiva, tanto explicativa.
A diferença vai ser pois após o verbo ou no fim da frase vai ser conclusiva, tá? Aí, ó. Faz um dia lindo. Faz um lindo dia. Portanto, irei à praia. Conclusiva, né? Oração coordenada sindética conclusiva. Está chovendo. Levarei, é o verbo aí, levarei. Pois está pós-posto ao verbo, né? Após o verbo. Então, ela passa a ser conclusiva. Levarei, pois, um guarda-chuva. Explicativa. Expressa ideia de explicação, né? Expressa uma explicação aí. Conjunções principais, aí você já conhece o porquê, né? A mais comum. Que e pois, e aí antes do verbo, tá? Antes do verbo, anteposto ao verbo. Ela se atrasou, vírgula, porque dormiu demais. Ela se atrasou, oração principal, porque dormiu demais, oração coordenada, sindética, explicativa. Não se atrase, vírgula, que a peça começa pontualmente. Poderia ser o porquê, aí ele quis usar o que. Aí, oração coordenada, sindética, explicativa. E a oração principal, não se atrase. Acabou, pessoal. Foi só uma revisão para começarmos aí a nossa aula de oração, né? Orações subordinadas, tá, pessoal? A gente aprendeu aí as orações coordenadas, são aquelas que não necessariamente precisam da outra para ter o seu sentido completo em um período. Um período, se tiver duas orações coordenadas, elas existem, né, com o seu sentido completo separadamente, tá? Então aí fica um forte abraço para vocês e essa aula a gente termina e eu vou enviar a de orações subordinadas para vocês. Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Fraga. Vê só, aprendemos aí as orações coordenadas, né? Aprendemos, revisamos, e vocês viram, por exemplo, que no mesmo período pode ter mais de uma oração e essas orações podem ou não ter o seu sentido completo. E aí tá as orações subordinadas, né? Orações subordinadas essas, pessoal, que precisam de outra oração para ter o seu sentido completo, tá bom? E aí a primeira oração subordinada que vamos aprender são as orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Ó, com o conceito de oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham na oração um papel de substantivo. Vamos analisar as orações a seguir para percebermos isso na prática. Todos esperam, vê só. Eu posso aí substituir, por exemplo, que você volte, que seria a oração subordinada substantiva, por algo. Todos esperam algo. Mas o que é esse algo? Que você volte. Essa oração ela não possui o seu sentido completo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui o aplicativo aqui, o programa Painting, né? Eu vou escrever aqui essa oração para vocês. Pronto. Pronto. Opa, muito grande essa letra, né? Um minutinho, tá, pessoal? Tá carregando aqui. Pronto. Todos esperam, né, que você volte. Ponto. Quais são, né, os verbos aqui? Verbo esperar, certo? Deixa eu tirar aqui o negrito. O verbo esperar e o verbo voltar. Nesse período aqui são duas orações, certo? Um período, tá aqui um ponto, né? Um período e duas orações. Todos esperam é a oração principal. Vou marcar aqui de vermelho. É a oração principal. E que você volte seria a oração, né, subordinada. Por que subordinada? Se eu falo assim, todos esperam, você perguntaria, né? Esperam o quê? E aí exige um complemento, esperam algo. E aí surge essa oração, que você volte. O que é a conjunção, vou sublinhar,
E aqui seria, né, a segunda oração. O que é a conjunção e aqui a oração completa subordinada. Vou colocar aqui, pessoal, um traço. E vou colocar aqui embaixo oração principal. Ok? Aqui embaixo vou colocar conjunção, que é a conjunção que, certo? Conjunção que está ligando aqui a oração principal, a oração que seria subordinada. E aí eu poderia substituir, pessoal, esse termo aqui, todinho, né, por um substantivo, que seriam: todos esperam a sua volta. Ou até mesmo, todos esperam algo. Tá bom, pessoal? Vocês estão começando a entender aí melhor? Deixa eu abrir aqui o slide. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham na oração um papel de substantivo. Vamos analisar as orações a seguir para percebermos isso na prática. Todos esperam que você volte. Se desmembrarmos a oração em destaque, percebemos que ela está no lugar de um substantivo. Veja, todos esperam a volta. Certo? Todos esperam a volta, a sua volta, né? A volta de quem se foi, né? Volta ao substantivo. Agora ficou mais fácil perceber de onde surge a função de substantivo. Dessa forma, vamos tentar transformar a oração destacada a seguir em uma oração subordinada substantiva. Sinto a chegada da noite. Aí teremos: sinto que a noite está chegando. Quem sente, sente algo. Sinto que a noite chegará. E aí, a gramática, né, também facilita a nossa vida quando delimitamos quais os elementos que dentro da sintaxe podemos exercer a função de substantivo. São eles. E aí partimos para a sintaxe, tá, pessoal? Esqueça a morfologia. Isso aqui é o mais importante que vocês saibam. São 6 tipos aí, 6 casos de orações subordinadas substantivas. É quando essas orações subordinadas substantivas apresentam o seu papel aí sintático de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Tá bom? Lembre-se de que são 6, ou seja, quase o número da perfeição, né? Aqui é o número 7, mas não, são 6, tá, pessoal? Agora vale ressaltar algumas dicas para saber como identificar uma oração subordinada substantiva. Vamos pegar essas dicas aí. Dica 1. As orações subordinadas substantivas quase sempre serão iniciadas pela conjunção que. Quase sempre. Pelos pronomes interrogativos quem, que, qual e etc. E ainda por verbos acompanhados da partícula se, partícula passivadora. Vejam alguns exemplos. É importante que ele volte. O certo é que todos prestem atenção. Nesse caso aí é um verbo de ligação, né? A gente vai ver que tem uma específica aí quando o verbo é de ligação. Percebi que a aula estava interessante. Insistimos em que vocês estudassem. Perguntei-lhe se estava com saudades. Sabe-se que chegaremos seguros. Dica 2. Se já sabemos quais são os elementos que exercem a função do substantivo, podemos concluir que as orações subordinadas substantivas serão classificadas, aí a parte mais importante, tá vendo? Subjetiva, quando a oração vai exercer a ideia de sujeito. Objetiva direta, quando ela for exercer a função de objeto direto, né? Que é aquela que, quando o verbo não pede a preposição, certo? Objetiva indireta, exerce a função de objeto indireto. Quando o verbo pede a preposição, a gente vai ver que é muito fácil a gente analisar isso aí na frase, tá? Completiva nominal, exerce a função de complemento nominal. Predicativa, exerce a função de predicativo. E apositiva, exerce a função de aposto. Observação. Quando você for classificar as subordinadas substantivas, encontre primeiramente o sujeito da oração principal. A partir daí, é só prosseguir por eliminação. E aí, vamos estudar detalhadamente cada uma. Oração subordinada subjetiva, né? Quando a oração vai exercer a ideia de um sujeito.
As orações subordinadas substantivas e subjetivas são as mais detalhadas e complexas. Vamos ter uma atenção especial aí, tá? O primeiro passo é saber que ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Isso é, indica que ao olhar para a oração principal, você não encontrará o sujeito dela. Aí está o exemplo. É estranho. O que é estranho? Né? Você perguntaria. Que os alunos não compreendam. É estranho. Dica prática, né? Aí, tente encontrar o sujeito na oração principal. É possível? Então, meu amigo, se você não conseguir visualizar o sujeito da oração principal, já fica com o pé atrás, pois ela provavelmente será uma oração subordinada, né? Para ter certeza, substitua a oração subordinada pelo vocábulo isso. Assim teremos, é estranho, isso. Melhorando a oração, isso é estranho. É só um bizu, tá, pessoal? Isso é um bizu para vocês aí. Conseguiu perceber que isso virou o sujeito? Então a oração que os alunos não compreendem é classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva e exerce a função de sujeito. Existem três estruturas para as orações subordinadas, substantiva e subjetiva. A primeira estrutura é, marca isso aí, tá, pessoal? Quem quiser anotar aí esse slide, pode anotar, tá? Vá pausando aí o vídeo e anotando no caderno. Acho que é até melhor para memorização. Primeira estrutura, verbo de ligação mais predicativo mais oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando o verbo de ligação inicia a frase. É necessário que façamos nossos deveres. Verbo unipessoal mais oração subordinada, substantiva, subjetiva. Convém o quê? Isso, né? Isso convém que façamos nossos deveres. O verbo recebe o nome de unipessoal quando ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Os mais comuns são convir, constar, parecer, importar, interessar, suceder e acontecer. Verbo na voz passiva, né? Aquele verbo que recebe a ação, mais oração subordinada, substantiva, subjetiva. Foi afirmado. O que foi afirmado? Isso, né? Isso foi afirmado. Foi afirmado que você subornou o guarda. Olha aí, mais exemplos de oração subordinada, substantiva, subjetiva. É bom que ignoremos o futuro. Qual é aí a estrutura? Verbo de ligação, certo? Essa estrutura aqui, ó. Verbo de ligação mais predicativo, né? Mais oração subordinada, subjetiva. E aí vocês olham aí as próximas frases e digam aí quais a estrutura, por exemplo, aí. Outras dicas preciosas. Se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, que indica a voz passiva, a oração também será subordinada, substantiva, subjetiva. Sabe-se, percebe-se. Tá bom, pessoal? Isso aí é outro bizu, tá? Marca isso aí, isso é outro bizu. Fiquem atentos para esses verbos. Acontecer, constar, convir, importar, parecer e suceder. É os verbos unipessoais, certo? Só existem na terceira pessoa do plural. Se um desses verbos aparecer na oração, provavelmente o sujeito estará representado, né, pela oração subordinada subjetiva. Ok? Vamos para a próxima, né? Das 6 aí, né? Vamos para as próximas. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Um nomezinho grande, né, pessoal? Mas aí que vocês têm que decorar realmente, tá? Aprender esses nomes. Quando exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. O professor disse. Aí você substitui. O professor disse algo. Certo? Ninguém imagina qual será o próprio destino. Ninguém imagina alguma coisa. Né? Como você faz com os verbos, né? Para identificar se ele é objeto direto, né? Se o verbo é transitivo direto, você não faz essa pergunta? É a mesma coisa aí, tá? Oração subordinada objetiva indireta. Lembre-se, nessa daí vai ter a preposição, tá, pessoal? Quando exerce a função de objeto indireto da oração principal. Aí você pergunta, lembre-se de algo, certo? De que amanhã é feriado. Sempre vai ter essa presença da preposição, tá? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Exerce a função de complemento nominal de um termo da oração principal. Eu vou deixar também aí, quando vocês entrarem no link aí, né, do YouTube, tem lá uma aula sobre complemento nominal, adjunta de nominal e adjunta adverbial, tá, pessoal? É uma aula que vocês não necessariamente precisam assistir, mas que se quiser, tem lá, tá? Exerce a função de complemento nominal, né, da oração principal. Atenção,
ela não irá completar a ideia de um verbo e sim de um nome. Então, antes dessa preposição, antes dessa conjunção, vai ter a presença do substantivo. Tinha certeza. Certeza é substantivo, tá? Certeza de quê? De que alguém o perseguia. Tá bom? Isso aí é completiva nominal. Está completando esse nome, certeza. Oração subordinada predicativa. E aí eu falei sobre os verbos de ligação, certo? Essa frase aí, tá? Essa oração subordinada aí. Exerce a função de predicativo do sujeito apresentado na oração principal. E aí, exemplo, né? Não começa com verbo de ligação. Quando começa com verbo de ligação, a oração geralmente é substantiva, subjetiva. Essa daí vai ter o verbo de ligação antes da conjunção. Exemplo, a verdade era que todos souberam o conteúdo. A verdade era que todos souberam o conteúdo. Esse era, verbo de ligação, né? Verbo ser. E aí, posteriormente, tem o que, né? A conjunção ligando a oração subordinada, certo? E essa oração subordinada vai ser oração subordinada substantiva predicativa. E aí a dica, faça a substituição da oração subordinada predicativa pelo vocábulo isso. Você perceberá com mais facilidade. A verdade era isso. Temos duas dicas aí, né? A verbo de ligação, né? Era. E o sujeito é a verdade. E está sendo qualificado pelo predicativo. Mas, espera aí. Essa é a mesma regra da oração subjetiva, né? Mas a oração substantiva predicativa, anteriormente, vai ter o verbo de ligação, né? O verbo de ligação não vai vir no começo, feita a oração subjetiva. Tá bom, pessoal? Isso aí é a forma mais comum de diferenciar essas daí, tá, pessoal? Oração subordinada substantiva positiva. É a mais fácil que tem, pessoal. Você vai ver aí que ela vai ter a presença ou de dois pontos ou de entre vírgulas, tá? Ela vai estar entre vírgulas. Essa é a mais fácil de todas, pelo seguinte motivo. Expressa explicação sobre algo citado na oração principal, que é a ideia de aposto, né? Ela vai ter a ideia de aposto aí, vai ter a função de aposto, né? É uma ideia, uma explicação aí. Vem depois de dois pontos ou de entre vírgulas, tá? Exemplo, a verdade é só uma, dois pontos, que seremos aprovados. Tínhamos um plano, dois pontos, que a festa fosse surpresa. E aí eu vou voltar aqui, pessoal, vamos rapidinho aqui fazer um apanhado aí, tá, pessoal, de coisas aí pra gente encontrar. Vê só, oração subordinada subjetiva. Para analisarmos essa oração, você vai fazer a diferenciação de oração principal, a conjunção e a oração subordinada, certo? E essa oração subordinada, quando ela é subjetiva, você pode substituí-la pelo vocábulo isso. E aí você pode jogar para trás, né, da oração principal e provar, por exemplo, que é o sujeito da oração. E aí existem as formas aí, né, as formas mais comuns aí, né, que aparecem, a estrutura verbo, ligação, predicativo e oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou verbo unipessoal, é aquele verbo que só existe na terceira pessoa do plural. E aí vocês lembrem-se desses verbos aí, né? Convir, constar, parecer, importar, interessar, suceder e acontecer. Tá? Verbo na voz passiva é aquele verbo que recebe a ação. E oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok. E aí é importante também, pessoal, vocês lembrarem, se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, né? Percebe-se, sabe-se, é um forte indício que a oração subordinada vai ser substantiva, subjetiva. Passando aí para as próximas, objetiva direta, você faz a substituição aí após o verbo por algo, por exemplo. O professor disse algo. O professor disse que aprenderemos bastante. E aí você vê aí que ela tem a função de objeto direto do verbo. E a objetiva indireta, você faz a substituição aí por de algo, por exemplo, né? Tem a preposição aí, né? Objetiva indireta. Ela vai exercer a função de objeto indireto, tá, pessoal? Objetiva indireta. Completiva nominal, ela vai completar um nome, pessoal. Após a preposição, após não. Antes da preposição ou antes da conjunção, ela vai ter um substantivo. É o caso aí, tinha certeza de que alguém o perseguia. Você percebe aí que a oração principal é tinha certeza,
certeza é um substantivo, né? E após vem a oração subordinada substantiva completiva nominal, complementando o nome certeza, substantivo certeza. Oração subordinada predicativa, né? Vai acontecer vai ter o verbo de ligação, mas não no começo, tá, pessoal? Não no início. No início, geralmente, é oração subordinada substantiva subjetiva. Vai ter o verbo de ligação antes da conjunção, tá bom? Você também pode fazer a substituição por isso, e aí, tá? E vocês vão ver que geralmente é o sujeito, tá? Nesse caso aí. E por último, a positiva, a oração subordinada substantiva positiva, vem após dois pontos ou vem entre vírgulas, é mais fácil de se analisar, de se classificar. Se tiver uma questão pedindo para que vocês identifiquem, tá bom? E aí, agradeço, um forte abraço, tá, pessoal?